Olá pessoal do YouTube, Edson aqui em mais um vídeo do vosso canal Moz DIY and Science. Hoje vamos aprender sobre os condensadores, ou seja, já vimos alguns vídeos sobre o que são resistores. Este vídeo dá continuidade aos nossos vídeos sobre eletrônica e hoje vamos ver o que são esses pequenos componentes cilíndricos, os chamados capacitores ou os condensadores, em outro nome. Então, acho que muitos de nós já em algum momento tivemos contato com uma pilha, bateria, ou seja, as pilhas e baterias são fontes de alimentação. Existe uma carga que é gerada durante o funcionamento ou quando a pilha está dentro de um circuito elétrico para alimentar alguma coisa. Pode ser um remoto, pode ser um brinquedo, pode ser diversas coisas. Mas o capacitor ou o condensador, ele tem a capacidade de armazenar uma carga elétrica. Ou seja, ele armazena a carga elétrica quando está em um circuito elétrico. Diferente das pilhas ou dos geradores de energia elétrica, ele não gera energia elétrica ou não gera carga elétrica, mas sim armazena a carga elétrica durante um certo tempo, caso não estiver em funcionamento. Então, existem vários tipos de condensadores dependendo da sua aplicação. Nesta minha protoboard eu tenho dois tipos. Estes cilíndricos que estamos a ver aqui, os que estão na maioria, são chamados de capacitores ou condensadores eletrolíticos. E depois temos um pequeno aqui, a laranja, ele é um condensador ou capacitor cerâmico. A diferença entre esses dois é que o eletrolítico ele tem uma polaridade, ou seja, ele deve estar conectado respeitando que um dos seus terminais, neste caso estamos a ver este aqui castanho, um dos seus terminais deve estar ligado ao potencial negativo e o outro terminal deve estar ligado ao potencial positivo. Os capacitores ou os condensadores os cerâmicos não têm nenhum sinal que indica que eles devem estar ligados a um potencial positivo e outro potencial negativo nos seus terminais, ou seja, podemos ligar de qualquer forma que nós quisermos. Então, só para dar mais alguma informação sobre eles, o símbolo do capacitor ou do condensador é este aqui, representado por praticamente duas placas e ligadas a dois terminais. E a sua unidade ou grandeza física é o farad, em memória ao físico que neste caso estudou ou criou os condensadores. Para nós vermos mais ou menos o que é ou o que está dentro de um condensador, eu tenho aqui um que já foi desfeito. Praticamente o condensador é formado por duas placas metálicas, como o seu próprio símbolo mostra, ligados a dois terminais elétricos. Se nós, por exemplo, temos aqui este condensador, se nós desfizermos esta película de papel, que é o que separa as duas placas elétricas, conseguimos ver que no seu interior temos dois metais em que estão separados pelo papel. Neste caso, o papel tem a função ou funciona como o dieletro, ou seja, o material pelo qual é usado para separar as duas placas metálicas. Por exemplo, se eu tiver um condensador que é formado por duas placas metálicas, estas duas placas têm uma separação que é chamada de dieletro. Ou seja, este dieletro pode ser feito de qualquer tipo de material que não seja condutor, por exemplo, o ar, plástico ou papel, naquele caso que nós vimos, um material cerâmico ou muito mais. Então, para além disso,
nos vídeos dos registros nós vimos que existe um código de cores que forma ou onde nós conseguimos ver qual é que é o valor do registro. Para os capacitores não é bem assim. Em vez de nós termos um código de cores, a capacidade do nosso condensador ou capacitor já está especificada no encapsulamento do próprio componente. Neste caso, este capacitor que eu tenho aqui na minha mão é de 3.3 microfarad e suporta uma tensão de 400 volts. Ou seja, se nós colocarmos ele a funcionar numa tensão superior a esta, vamos danificar o próprio condensador ou capacitor. Para os capacitores ou condensadores cerâmicos, eles também têm uma especificação, mas neste caso não é colocada o valor específico como os eletrolíticos. Por exemplo, nós temos aqui o número 102. O que isso representa? Para os capacitores cerâmicos, temos que os dois primeiros números indicam a capacidade e o terceiro o multiplicador é uma potência de 10, ou seja, 10 vezes 10 elevado a 2. Porque um capacitor cerâmico, todas as capacidades ou eles foram uniformizados para que a capacidade ou a grandeza física, a grandeza padrão para os capacitores cerâmicos é na ordem dos picofarad. Então, neste caso, se eu tenho o número 102, terei que tenho 10 vezes 10 elevado a 2 picofarad, por ser um capacitor muito pequeno e cerâmico neste caso. Então, conhecemos agora os capacitores. Basicamente, para este vídeo vamos parar por aqui. Em um próximo vídeo vamos explicar exatamente como é que eles funcionam quando estão perante ou quando estão em um circuito elétrico, o que é isso mesmo de armazenar carga, como é que eles armazenam e tudo mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Este foi o vosso vídeo sobre os capacitores no canal Mozilla Wire & Science. Agradecer que colocassem o vosso like, não se esqueçam de subscrever no canal e até o próximo vídeo.